A notícia que ninguém queria que chegasse, chegou. Bom, a gente estava com medo de depois de 2 gols o Brenner finalmente ter estreado pelo Vasco, né? Ou pelo menos desencantado, ter classificado a gente contra o Fluminense. A gente tem que admitir que a classificação veio por causa dele. É muito bom a gente dar nome para isso, porque veio agora a notícia de que ele teve realmente uma lesão grave. Vai ficar pelo menos 45 dias fora pela lesão que ele teve contra o Fluminense. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem um plano espiritual? De que nada dá certo aqui? Talvez. Mas também quer dizer que a gente deve, mais uma vez, ficar feliz e apoiar o Vasco, porque nós temos quartas de final de Copa do Brasil à frente, porque nós temos oitavas de final de Sul-Americana na frente, mas também temos que fazer o nosso papel de torcedor, que é o que eu, pelo menos, estou fazendo desde o início do ano, e cobrar contratações. Porque eu entendo, sim, que a diretoria está se movimentando, trouxe o Souza, que é um jogador consolidado, e trouxe o Colídio. Mas se a diretoria espera que o Colídio vai ser o 9 titular do Vasco, eu acho um grande erro. Por que é um grande erro? Porque eu não confio nele, porque acho que foi uma má contratação? Não. Mas porque ele foi uma oportunidade de mercado e uma promessa. E o Vasco, para essa posição, não pode contratar promessas. O Colídio pode chegar aqui e ter 20 gols até o final do ano, ter uma melhor temporada até do que o Verratti? Pode. Mas uma posição como essa, a gente não pode cometer erros. Porque isso é o que vai decidir se um time rebaixa ou não, se o time vai para a Liberta ou não, e se o time classifica ou não. Quando a gente precisou no passado, a gente tinha um Verratti, a gente tinha um Ryan para fazer gol. Isso não só no passado, como em 2024, por exemplo, tudo que a gente fez foi por causa do Verratti. Isso não tem como negar, que ele quando esteve aqui foi isso. Um 9 no futebol custa assim caro, mas é porque é a posição mais importante. Se um jogador que faça gols, o Vasco dificilmente vai longe em algum lugar. Ele pode ir porque ele tem uma torcida que faz gols, porque, enfim, pode acontecer como o jogo passado, de um outro centroavante fazer gol, mas a gente já não vai ter o Brenner agora para as próximas fases de Copa do Brasil. Pelo menos nas quartas a gente já não tem ele. Pelo menos nas oitavas sul-americanas a gente já não tem ele. E já era para ter um 9 titular, inclusive acima do Brenner, há muito tempo. E a diretoria vem falhando muito nisso. Porque eu vejo que a diretoria está avaliando se vai ou não contratar o Brian Rodrigues, que é sim uma boa contratação, mas é um ponta. Eu vejo que a diretoria está avaliando se vai gastar dinheiro com o Diego Carlos na zaga, que é sim um bom zagueiro. Mas a prioridade do Vasco hoje tem que ser um cara, um homem-gol. Por que tem que ser um homem-gol, rapaziada? Porque é importante sim a nossa zaga. Só que o estilo de jogo defensivo do Pedro Manuel já está dando efeitos. E isso está melhorando os próprios jogadores da defesa. Porque uma defesa bem consolidada nem sempre é só dos homens da defesa. Ela começa lá no ataque. Isso vai estar fazendo bem. O próprio Watson, no jogo passado, foi um dos melhores jogadores para mim em campo. E não pela posição ofensiva dele, mas pela posição defensiva dele. Pelo tanto que ele defendeu desde o começo do ataque. E isso faz um time não levar gols. A pressão começar lá em cima, permanecer com os meias e agora vai permanecer muito mais. Porque a gente tem o Souza para fazer isso. E com o Souza para fazer isso, a gente vai ter uma defesa muito mais consolidada. Inclusive o Souza também faz os zagueiros se a gente precisar. Então, neste caso, um Souza com o Cauã Barros e mais o Thiago Mendes protegeria bem a defesa. Nós temos um Paulo Henrique que defende muito bem, um Cuiabano que vem defendendo muito bem. Então, a prioridade tem que ser sim o ataque. Porque contra o Bahia, por exemplo, o Vasco amassou o Bahia tática e fisicamente e teve mais a bola que o Bahia. Mas quando chegava no ataque, não sabia muito o que fazer. E não adianta nada você ter a bola e não ter ninguém que saiba o que fazer no ataque. Que a primeira opção que pensa seja olhar para o gol. Eu vejo que os jogadores do Vasco eles têm muita bola, mas depois tentam. Quando chegam perto da área, eles não sabem muito mais o que fazer. Eu vejo que eles ficam um pouco perdidos, tentam fazer um cruzamento, mas não tem ninguém na área que ataque realmente a bola, como o centroavante faz. Que muita gente chega na área, mas já olha para o lado para ver quem vai tocar, ou chuta, mas não chuta como um 9, sabe? Que olha o gol antes, que analisa o espaço, que antes de receber a bola já estava procurando a melhor forma de fazer gol. Isso faz muita diferença, não só para gols, mas como assistências, como um posicionamento de um 9 que abre espaço para outro. O Vasco não tem isso. E o próprio Brenner não era isso. O Brenner contra o Fluminense pode sim ter feito 2 gols, mas é aquele cara que joga mais por trás. E contra o Bahia mesmo, e outros jogos também, eu vejo que ele fez isso, sabe? De ser aquele falso 9, de ser aquele jogador que joga por trás também, joga como um meio campo, mas surpreendendo e chegando no ataque. Mas eu acho que precisa de um 9, rapaziada. Não é de hoje. A diretoria precisa entender que, inclusive eu vi uma notícia do GE sobre isso, de que a diretoria estava ainda escolhendo sobre onde é que faria o investimento, que pelo visto só vai ser mais um grande investimento nessa janela. E, pô, primeiramente que eu acho absurdo já ter quase 3 meses de janela, quase tanto tempo, assim, desde o início do ano a gente sabe que deu errado as contratações para ataque. A diretoria ainda está avaliando o que vai fazer. Eu acho absurdo porque o time já está na zona, o time já está as copas batendo aqui na porta e já era para decidir isso há muito tempo. Eu acho isso um absurdo, mas mais absurdo ainda é se permanecer no erro. Porque errar acontece, agora permanecer no erro é uma coisa que não pode acontecer. Nós precisamos urgente de um 9. Eu vi que a diretoria foi atrás de Aubameyang, que resolveria os problemas, de Icardi, mas o Icardi dá problemas no grupo. Inclusive, é uma desculpa que eu não aceitei, porque
Pô, o Lloyd, da Problemas do Grupo, trouxe é horrível. O Nestroza, a mesma coisa. Então, assim, problemas do grupo, sei lá, o Capasso tinha. O Vasco precisa de jogadores que façam gol. A diretoria que se virar para isso. Eu entendo que um ponto é importante. Mas o Colídio, por exemplo, faz a ponta. O 9C não pode errar. O 9C é o cara que vai decidir um jogo. Quando a gente menos esperar, ele vai fazer o gol no último lance do jogo contra o Fluminense, como o Verret fez. Quando menos esperar, ele vai fazer uma arrancada como o Ryan fez. A gente precisa desse cara. Que não necessariamente precisa ser um 9 diário, homem-gol. Mas precisa ser um cara que esteja acostumado a dar gols e assistências, participações em gols todo jogo, ou toda essa temporada, já seja consolidado. E isso não pode vir de um jovem. Tem que ser um jogador já consolidado, que não vai precisar se adaptar aqui, porque eu acho que já não tem tempo. A gente pode trazer jogadores para se adaptar, como o Colídio, mas se já tiver um titular, porque isso vai até melhorar a própria adaptação do jogador. Ele vai se adaptar muito melhor se tiver um jogador já consolidado no ataque, porque ele vai entrar com menos frequência, mas vai entrar com o time precisando dele em ocasiões melhores. Não acho que se a gente tiver um titular, o cara não vai entrar. Porque o DVD entra até hoje, o Spinelli entra até hoje, o Adson entra até hoje, Enestrosa, todo mundo tem oportunidade. Ainda mais quando você é bom, você vai ter oportunidade. Vai entrar todo jogo, ainda mais no Vasco. Nós não temos um elenco vasto. Mas a gente precisa muito de um 9. E a cobrança tem que vir parte da torcida também. Cadê as contratações para ataque? Sempre foi a nossa prioridade. Precisamos resolver o ataque. Contra o Bahia a gente teve muita bola, mas não sabia o que fazer. E isso, em Copas, pode ser o que vai nos eliminar. A gente percebe que o Pedro Manuel está resumindo isso, mas os times adversários tinham muita facilidade de fazer gol pra gente. Mas a gente sempre tem muita dificuldade de fazer gol nos times adversários. Tem jogos que era pra gente golear, como o Remo no primeiro turno, como o Bahia agora se chance de fazer vários gols, mas não goleia porque falta gente pra fazer gol. Contra o Vitória era pra gente ter ganho se tivesse um jogador que faria o gol, mas não teve. A gente precisa urgentemente. E essa tem que ser a cobrança principal, porque apoio vem junto com cobrança. Diretoria, o Vasco precisa de jogadores que façam gol. Essa é a prioridade. Resolvo. Uma pausa aqui para você que está assistindo o vídeo, um recado extremamente importante e rápido aqui para vocês. Rapaziada, você que gosta de fazer compras, gosta de comprar coisas de academia, gosta de comprar coisas de casa, gosta de pagar barato. Um amigo meu, um grande amigo meu, chamado Calil, descobriu um novo método de atravessar todas as promoções do mercado. Eu tô falando todas as promoções mesmo. Eu tô falando um tênis de corrida desse, por exemplo, por R$ 57. Promoções o tempo inteiro de suplemento, promoção de roupa, promoções de coisas de casa e tudo isso de graça. É só entrar no grupo de WhatsApp dele que ele vai mandando todos os achados que ele tem. Ele desenvolveu esse método de pesquisa e é um método novo que ele descobriu, que ele desenvolveu através dos trabalhos dele. E a diferença dele para todos os outros é a atenção com a pessoa. É como se você realmente se sentisse numa loja. Então você, por exemplo, eu estou precisando de comprar um tênis dessa marca, você consegue as promoções? Então no grupo dele tem os próprios ADMs que você pode contactar, como aqui no vídeo, e eles mesmos vão te mandar na hora todas as promoções sobre isso. Então assim, é um método que eu nunca vi na minha vida e que eu estou aqui divulgando para vocês porque eu mesmo compro. Sempre que tem promoções da Netshoes de produtos do Vasco, eu sempre compro lá, da Food Fanatics eu sempre compro lá, e principalmente, pra mim, o que eu mais compro é coisa de academia. Todas as coisas de academia eu compro por lá. Creatina por R$ 30, coqueteleira por R$ 10, Whey Protein por 50, 60, 70, e tudo de marca boa, tudo de lojas verificadas. Enfim, eu aconselho a vocês, se você quiser entrar nesse grupo de WhatsApp, link tá aqui na bio.